Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Pode sentar um pouco. Aleluia. Eu estive lá em Campina Grande por esses dias e tudo muito maravilhoso lá, mas eu sinto falta da minha igreja. Amém. Os músicos daqui são melhores do que os de lá. Amém. Eu vou confessar, irmãos, para você me perdoe. A única pessoa que canta a música dela mesma, que eu acho ela melhor do que cantamos aqui, é Cíntia Miranda. Ela canta aquela música lá do Salmo 23, é a única que eu acho. Agora as músicas do Eliezer a gente canta melhor que ele. As músicas... Fernando tá ali hoje, ó, que beleza. Não tem ninguém que canta as músicas do Andrezinho melhor do que Fernando. Amém, irmãos? Então estar em casa é incomparavelmente melhor, amém? Nós podemos ir a conferências, irmãos, se você tem no coração de que você vai a uma conferência para se encher, você está errado. Porque você se enche uma vez por ano, depois você fica vazio o ano todo. Você tem que aprender a se encher na sua igreja. 2 amém. Vou falar de novo para te dar a oportunidade para você se encher também, amém? Você tem que aprender a se encher na sua igreja, amém, irmãos? Quando a Gislaine está pregando uma palavra maravilhosa a respeito de ser triunfante nele, você precisa se encher. Quando é a Michele que está ministrando música aqui, irmãos, nós precisamos nos encher disso. Quando é Silvana que está ministrando oração aqui, nós precisamos estar sempre cheios da palavra, se enchendo dia após dia, amém? Cadê os casais que foram cheios aqui ontem sobre uma vida em família, irmãos? Que coisa maravilhosa. Né? Eu tenho que aprender a jogar tazo. Eu não tenho tazo, tenho que aprender a jogar tazo com os meninos. Amém, irmãos? Então é tão bom, irmãos, você vir à sua casa para ser cheio da palavra. Amém, queridos? Porque isso te sustenta no dia a dia, amém? Comer pizza é bom, comer qualquer coisa na rua é bom, mas é o alimento caseiro que vai te manter de pé. Você está comigo, irmãos? Valorize a sua casa. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Falando ainda sobre essa viagem para Campina Grande, só quero edificar a sua fé um pouco. Se você está pensando assim, eu quero ir, mas quanto será que está a passagem de avião? Será que está caro? Então eu vou falar para você, eu decidi ir a Campina Grande 1 mês antes do evento. Quantos sabem que 1 mês para comprar a passagem é muito mais caro, né? Se você comprar 3, 5 meses de antecedência é mais barato. Então, quando você compra com 1 mês só, é muito mais caro. E eu decidi comprar, e, irmãos, eu decidi comprar, mas eu só decidi. Eu não tinha grana para comprar. E eu falei, mas eu vou comprar. Eu vou. Vanessa disse assim, rapaz, é importante que você vá. Eu queria ir com a família toda, não dava. Ela disse, é importante que você vá. Eu decidi ir. E aí, eu estou um tempão, até comento com o Luiz, e falei, rapaz, eu tenho um monte de ponto no meu cartão de crédito, eu não sei como faz nada com aquele negócio. Só tem ponto, não é dinheiro para mim. E, de repente, eu pesquisando passagem, vi lá, pagar com ponto mais reais. Né? E eu vou entrar aqui para ver esse negócio. Resumindo, minha passagem de ida e volta para Campina Grande ficou por R$165. Aí você fica preocupado de saber se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro para ir. Eu entrei no avião, irmãos, eu falei, não estou nem acreditando que eu estou sentado aqui por R$165. Meu ponto me lembrou aqui. Eles ainda me proporam mudar o dia do voo. Se eu aceitasse mudar o dia do voo para o dia seguinte, eles me davam... Para a noite, né? Se tirasse do dia para a noite, eles ainda me davam R$150 de retorno. Ia sair por R$15 minha passagem. Eu não aceitei mudar não, porque eu achei desaforo esse negócio. Eu sentar no avião por R$15, eu achei desaforo, irmãos. Mas eu fui e voltei por R$165, queridos. Ida e volta. Amém? Não pagou nem a batatinha e o biscoito de polvilho que eles me deram lá dentro do avião. Você está comigo, irmãos? Então, para você que está pensando assim, meu Deus, eu desejo tanto ir, mas deve ser tão caro, é só para gente rica. É para você mesmo, amém? Então já creia desde já, irmão, se a igreja não subir, o céu desce. Fica tranquilo, porque nós vamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então foi fácil, foi prazeroso, mas, amém, eu amo cada um de vocês e tenho prazer em estar aqui. Amém, irmãos?
Enquanto eu estava em Campina Grande, não pense assim que eu estou replicando uma mensagem, porque essa mensagem Deus me deu enquanto eu estava no apartamento, tá? Eu estava fazendo meu momento de estudo no apartamento, lá em Campina Grande, e Deus me deu essa mensagem para ser ministrada hoje. Né? Eu preparei essa mensagem e falei, até aqui eu não entendo por que Deus me deu essa mensagem. Mas ontem, o Senhor confirmou, é por causa disso. Então, eu quero compartilhar com você uma mensagem que fala a respeito do processo para chegar ao propósito. Amém, irmãos? Todos nós fomos criados para um propósito. Você crê nisso? Amém? Existem propósitos de Deus para a nossa vida, que é o propósito final. Deus quer que nós cheguemos ao alvo. Amém, irmãos? Mas existem propósitos temporários. Deus quer que você chegue ali, e depois que você chegue ali, você enriquece, cresce em fé, e agora você tem que mudar, e você tem que mudar. E existem propósitos de Deus, mas todo propósito tem o seu processo. Amém, queridos? Toda viagem tem o custo da viagem, tem a caminhada para chegar lá. No caminho, às vezes chove, às vezes faz sol demais. Você está comigo? Quantos gostam de caminhar no sol? Aquele sol bem quente, de 35 para cima, e você caminhando no sol, né? Vanessa e eu gostamos muito de caminhar na praia, mas quando está sol muito forte, ela diz assim, rapaz, hoje não dá para ir não. Né? Porque sol demais faz mal, chuva demais faz mal. Amém? Mas no meio da caminhada existem os dias ensolarados, existem os dias de chuva, os dias de tempestade. Você tem que saber conviver com a tempestade. Né? Alguém aqui gosta de andar de moto? Cadê os motoqueiros da casa? Eu já peguei tempestade de moto, que eu tive que parar a moto no acostamento virada assim e me agachar atrás da moto, assim, ó. Tão violenta era a tempestade, eu tive que ficar agachado atrás da moto, porque eu não estava aguentando a tempestade. Alguém já passou por uma dessa, não? É forte, não é? E a gente tem que se esconder ali, mas, graças a Deus, em um determinado momento, era tempo de se abaixar, eu me abaixei, e depois a tempestade passou, eu montei na moto e consegui chegar no meu objetivo. E cheguei bem, amém, irmãos? O desejo de Deus é que eu e você cheguemos bem, aonde Deus quer que nós cheguemos, amém? O maior exemplo disso é José. Eu vou falar um pouco da vida de José, mas José não é o alvo da minha mensagem. O alvo da minha mensagem é você. Amém, irmãos? Mas eu vou falar um pouco da vida de José. A Bíblia diz que José era o filho mais amado de Jacó. Olha que coisa boa. Nós pegamos tantos ensinamentos aí, porque o filho mais amado, ele também é o mais mimado. Você está comigo, não? O filho da velhice. Irmãos, esse é perigoso. Porque na velhice a gente já está meio que tratando nossos filhos como se fosse neto. Né? Corrigimos menos, porque estamos mais tolerantes a qualquer coisa. E Jacó, ele estava ali com o filho da sua velhice. A Bíblia diz que ele amava mais a José do que aos outros. Então aquele menino, ele estava tendencioso a ser mimado. A Bíblia diz que Jacó fez uma túnica talar e deu ao menino. Olha. Ele tinha mais 11. Mais 11 não, mais 10 ainda. Depois veio outro. Ele tinha mais 10, mas ele fez uma túnica e deu ao menino. Ele queria mimar o menino era o menino do coração dele. E ele fazia de tudo por um menino. Então aquele menino tinha tudo para ser um menino estragado, irmãos. Aí teve que acontecer o maior mover ali para José chegar onde chegou. Né? José ganhou uma túnica, os irmãos ficaram tudo com inveja. Aí José chega e fala assim, olha, Deus me deu um sonho. Deus me deu uma visão. Na minha visão vocês estão tudo prostrado diante de mimzinho aqui, ó. Na minha visão eu estou de pé e vocês tudo prostrado. Que visão maravilhosa. Na minha visão eu estou dominando sobre vocês. Imagina teu irmão falar isso para tu, que legal. Imagina se ele for o menor ainda. Alguém aqui tem irmão ou não? Imagina teu irmão menor falar isso para tu. Eu tive uma visão e na minha visão tu está me servindo, cara. Na minha visão você está abaixo ali. A Bíblia fala que os irmãos ficaram tudo com inveja, jogaram o cara no poço. Mas Deus tinha promessa, Deus tinha um propósito para a vida de José. Glória a Deus. Mas ele foi jogado num poço. Foi o primeiro passo para ele conquistar o propósito. Foi ser lançado num poço. E às vezes, qualquer um de nós, lançado no poço, a gente diz assim, ó vida, ó azar, eu estou no fundo do poço. Alguém diz que o fundo do poço é o melhor lugar para estar, porque não tem mais para onde descer. Agora o negócio é só subir. Você está comigo, irmãos?
não tem mais para onde descer. Então, o fundo do poço agora você só tende a subir mesmo. Só que alguns, estando no fundo do poço, desanimam e morrem lá embaixo. E se eu tiver que resumir essa mensagem, eu digo, não desanime, porque existe um propósito. Amém, irmãos? Não desanime. De repente, os irmãos se arrependem lá e falam, rapaz, não vamos deixar ele morrer aí, não. Vamos tirar ele, vamos vender como escravo, pelo menos. A gente deixa ele viver, mas deixa ele viver humilhado. E algumas pessoas dizem, viver humilhado? Não, isso não é para mim, sou filho de Deus, tem propósito. Mas deixa eu dizer para você, às vezes o propósito vai requerer processo. Só que nós estamos passando por um tempo que ninguém mais está querendo os processos. Se o teu patrão te chateia demais, você pede as contas. Se o teu casamento está chato demais, você pede as contas. Hoje em dia ninguém mais quer processo para poder alcançar o propósito. Está fácil. Se o teu pastor te chatear, sabe o que você faz? Vai para outra igreja. É facinho, irmãos. Eu posso provar isso para você, se quiser. Eu chateio bastante você vai embora. Eu já sei disso. É facinho você ir embora. Meu pastor falou algo, não gostei não. Aí vai para outra igreja, vai embora. E hoje está tão fácil ir para outra igreja, porque a gente está escolhendo pregador favorito na internet. Né? Eu poderia dizer que nós estamos casados com a igreja, mas temos um monte de amantes. Peguei pesado agora, hein? É só para você meditar sobre isso. Hoje está fácil demais, porque se eu nem quiser ir mais para a igreja, eu fico com o meu pregador favorito. Eu amo ele, acho ele tão bom. Eu não convivo com ele, então está fácil. Né? É fácil demais amar e admirar uma pessoa que eu não convivo com ela. Né? Eu tinha uma pessoa na minha família que batia muito em pastores, falava mal de pastor, e falava mal de alguns pastores que eu conheço. Eu digo, rapaz, não fale mal de nenhum pastor para mim, se você não conviver com ele. Se você andar com ele, aí eu te dou o direito de falar dele. Se você não anda com ele, não fale dele. Porque tem que andar com a pessoa para conhecer. Amém, irmãos? Então, o não aceitar o processo ou não compreender o processo, nós desanimamos no meio do caminho. Quando você desanima, você não vai chegar a lugar algum. Mas Deus quer que você chegue no propósito que Deus tem para a tua vida, queridos. E Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus tem coisas maiores para você. Eu já contei para você, esses dias eu saindo com o meu filho, nós tínhamos o propósito de levar ele em um lugar muito bom, e aí todos os lugares que ele parava, que ele achava que era bom, ele fazia escândalo, e eu quero esse. Eu dizia, aí rapaz, a gente tem lugar melhor para você. Mas ele chorava, ele só não esperneava porque eu não deixo ele espernear, não dou essa liberdade para ele. Mas ele chorava e queria brincar naquele lugar que ele queria. Eu dizia, rapaz, espera, que nós temos lugar melhor para tu. Deus tem um lugar incomparavelmente melhor para você, queridos. O que você precisa é ter paciência e cumprir tudo o que Deus te coloca nas mãos para cumprir. Amém, irmãos? Nós vamos chegar em um bom lugar, amém? Depois de José ter sido vendido como escravo, irmãos, no processo você precisa ser fiel, amém, queridos? Porque se você não for fiel no processo, você afunda no próprio processo. José foi fiel no processo como escravo. E a Escritura diz que Potifar colocou ele por cabeça de toda a sua casa. A Escritura diz que Deus era com ele. Quantos creem que Deus é com você? Amém. Mas só nos momentos bons, irmãos. Deus é com você em todo o tempo. É por isso que nós oferecemos ao Senhor o nosso riso sempre, porque nós sabemos que Deus é conosco. Irmãos, deixa eu falar para você algo, não estou te dando liberdade para pecar não, mas até quando você peca, Deus é contigo. Deus está lá para te fortalecer, para te reerguer, para te dizer, ei, filho, tenta de novo, acerta agora. Deus não te condenou não, se Ele te condenasse, o diabo já tinha ceifado você. Deus ama você, Ele tem propósito para a tua vida, irmãos. Então, até quando você erra, Ele está lá, com a mão estendida, dizendo, ei, pede perdão e continua, vamos embora, estou pronto para te perdoar. Vamos continuar, eu tenho algo para você, cresça. Irmãos, quem de nós já viu nossos filhos errarem, fazer coisa feia? A gente até corrige eles, mas não abandona. Deus não abandona você, não. A Bíblia diz que Deus era com José, e por causa disso, José se tornou cabeça sobre a casa de Potifar. Mas aí o processo ainda vem, as dificuldades vêm, aparece uma mulher lá abençoada, para atrapalhar a vida do cara. Atrapalha, ele é caluniado, ele é jogado na prisão por calúnia, irmãos. Isso é triste demais. Momento oportuno para murmurar e de reclamar e dizer, Senhor, não dá mais para mim.
Eu desisto, vou morrer na prisão, eu desisto, porque desistir é mais fácil. Desistir é mais fácil parar do que continuar, irmãos. Continuar vai exigir mais de você, parar é mais fácil. Acho engraçado, encontrei com ele lá de novo, foi muito bom. Pastor Carlos Eduardo, quando ele ministrou aqui, ele falou, me pergunta quantas vezes já pensei em parar? Só hoje? Eu te respondo, só hoje? Quantas vezes nós pensamos em parar? Parar é mais fácil, irmãos. É muito mais fácil para mim, como pastor, cuidar da minha esposa e dos meus filhos do que de uma igreja. É como se eu tivesse duas casas, eu tenho que me preocupar com a pintura da minha casa, mas também tenho que me preocupar com a pintura da igreja. Eu tenho que me preocupar com a mobília da minha casa, mas também com a mobília da igreja, se a iluminação está boa, se o som está bom, porque senão os músicos vêm em mim, pastor, esse som está ruim, cara. Aí vem lá a mídia, lá, os meus filhos reclamando, pastor, o computador nosso está, ó. As crianças pedindo, som novo, uma caixa nova, um microfone novo, e sabe, irmãos, eu tenho que cuidar das minhas crianças em casa, que pede, e tenho que cuidar das crianças daqui, e seria mais fácil para mim desistir, é tranquilo. Mas eu entendo que Deus vai me cobrar isso, porque Deus me chamou para um propósito. Entende, queridos? Deus nos chamou para um propósito. No meio do processo, tem dificuldades. Tem pessoas, irmãos, que eu pastoreio, que eu dou a vida por elas, que não gostam de mim. De repente, seja você. Não vou olhar para ninguém para não parecer indireta. Vou olhar para minha esposa, que é a pessoa que menos gosta ainda. A pessoa que me conhece melhor do que vocês, sabe todos os meus defeitos. Tem pessoas que a gente investe, irmãos, que nem gostam da gente. A gente, vou desistir, não quero mais não. Não, irmãos, eu estou aqui por um propósito. Você está aqui por um propósito, queridos. Não desanime, não desista. Ei, não pare no caminho, continua. Mas se eu for caluniado, continua. Mas se eu for vendido, continua. E se eu for lançado num poço, continua, irmãos. Porque Deus é contigo, você vai chegar no teu propósito. Amém. José foi fiel até na prisão, irmãos. E na prisão o carcereiro deu o direito dele dominar a prisão ali também. Queria. Deus era com José na prisão. O bom de estar com Deus, irmãos, eu fico maravilhado, porque as pessoas dizem que a vida não está tão fácil nos dias de hoje, né? E eu digo, rapaz, se não está fácil com Deus, que dirás sem Ele? Eu prefiro estar com Deus. Porque se eu passar pela tempestade, ela não vai me matar. Se eu passar pelas águas, não vou afundar. Se eu passar no fogo, não vou me queimar. Eu prefiro estar com Deus do que sem Ele. Amém, irmãos? Então, José na prisão, ele era a cabeça, até que chegou o grande dia dele. Considera, irmãos, não considera, não fica olhando para o processo, não, considera o alvo. Eu e você temos um alvo, queridos. Eu e você temos um lugar para chegar. Pastor, qual é o nosso alvo? O nosso alvo é permanecer em Deus até o dia do Senhor. O nosso alvo é crescer e continuar crescendo nele, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Alguém aqui já chegou para orar por mim? Até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, esse é o nosso alvo, irmãos. Então nós não podemos parar no caminho, porque ainda não chegamos. Se parar, morremos prematuramente. E ninguém quer morrer prematuramente. Amém, queridos? Aleluia. Então persevera no propósito. As dificuldades virão, mas persevera no propósito. O apóstolo Paulo, ele falou a Timóteo, para Timóteo, ele disse assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Esses dias eu estava, minha criança, minha filha, 16 anos, estava no impasse, porque ela tinha 3 provas para fazer no dia seguinte. E ela estudando, dizendo, eu tenho 3 provas para fazer. E eu observando tanto que ela estudava, meus neurônios estavam queimando por causa do estudo dela. E é prova disso, é prova daquilo. Eu falei, rapaz, se eu soubesse alguma coisa, eu te ajudava. Mas o Espírito Santo vai ajudar você. Sabe que para ser aprovado, você precisa passar pela prova. Aí, pastor, o que você vai pregar? Você vai pregar que Deus prova a gente? Não.
Você mesmo se prova, as suas paixões te provam, o diabo te coloca à prova, as circunstâncias te colocam à prova, os teus pensamentos, os teus vizinhos, os teus familiares, todos esses vão te colocar à prova. E você precisa estar aprovado. Então, quando Paulo fala para Timóteo, ele está falando para um ministro do Evangelho, ele não está falando para uma pessoa comum, mas quantos de nós somos ministros do Evangelho aqui, irmãos? Ministros de uma nova aliança? Então, essa palavra serve para todos nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade, quando eu me converti, eu achei que era saber abrir a Bíblia. Porque eu não sabia nem abrir a Bíblia, então eu procurei abrir a Bíblia para aprender a manejar bem. Mas manejar bem a palavra da verdade, a palavra da verdade está em você, e todas as vezes que uma circunstância se levantar contra você, você vai saber o alvo, e vai dizer assim: ei, Satanás, está escrito. A situação vai vir a situação dizer para você que não vai dar para ir para Campina Grande, aí a palavra de Deus diz para você: ei, o Senhor é o meu pastor e uma passagem não me faltará. É fácil, irmãos, manejar bem a palavra da verdade, é colocar a palavra para trabalhar em seu favor. Deus já fez isso para você. Então, para nós sermos aprovados, quando a prova vier, nós precisamos passar por ela e vencermos ela. Pela palavra. Amém, irmãos? É dizer para o diabo: diabo, nenhum dos meus filhos vai se perder, porque está escrito: os meus filhos são como flecha na mão do valente, estão sendo atirados para o alvo, eles estão sendo esticados para serem lançados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E não é interessante a gente fazer essa colocação, que o arqueiro, enquanto mais ele estica, mais longe a flecha vai? Só que às vezes alguns de nós não tá suportando o ser esticado. Às vezes Deus está querendo esticar a gente assim, ó, para que nós possamos ir mais longe. Você já ouviu, irmão, a Escritura dizer que a quem muito é dado, também muito é cobrado? Se você tem algo grandioso demais para fazer, irmãos, o diabo vai tentar de tudo contra você. Pergunta para mim, como pastor, se eu tenho um tratamento diferente com pessoas, que eu te respondo que sim. Porque nós temos filhos de todas as idades, de todos os tamanhos, de todo tipo de maturidade. Então, a um, de repente, eu vou tratar e dizer assim: relaxa, está tudo bem. A outra eu vou dizer: ei, rapaz, toma vergonha na cara e seja homem de verdade. Porque eu já vejo capacidade já para isso. Então, às vezes, a situação é a mesma, mas tratamento diferente, porque Deus esticando você para você ir mais longe, você suporta mais, então você vai atingir alvos maiores. Amém, irmãos? Ei, esteja pronto para essas coisas. Esteja pronto para suportar o processo, com perseverança. Com perseverança. Cutuca alguém do teu lado, diga: não desanime. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Tiago diz, em Tiago capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Alguém aí quer a coroa da vida, não? Mas ele diz: é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? Aprovação. Amém, irmãos? Não é que Deus prova não, mas é que vai ter provações mesmo. Ei, vai ter momento que pessoas vão abandonar você, vai ter momento que pessoas vão vender você, vai ter momento que vão te lançar num buraco, você vai dizer assim: ei, eu decidi suportar com perseverança a provação. Aleluia. A Bíblia te chama de bem-aventurado quando você faz isso. Bem-aventurado é mais que feliz. Voltamos para o cântico. Ofereça seu riso ao Senhor, amém, irmãos? Depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos aqui amam ao Senhor? Amém. O Senhor prometeu a coroa da vida para você, amém, queridos? Para receber a coroa da vida é preciso nós sermos aprovados. Os que desistem no caminho não recebem, irmãos. Pega o exemplo da mulher de Ló. Deus falou, Deus deu uma direção para eles, aí foge para lá, não olha para trás, não. Era só não olhar para trás, irmãos.
Mas às vezes nós começamos a olhar para isso, olhar para aquilo outro. E aí quando chegamos no pastor, dizemos que Deus falou comigo, pastor. Foi Deus não, foi as circunstâncias que você olhou. Não foi Deus não, é que você olhou para o irmãozinho que não falou contigo. Não foi Deus não, é que você não gostou da correção do pastor. Doeu o que o pastor falou, machucou você, aí você disse, não, Deus falou comigo, é para eu ir para outro lugar. Deus falou comigo para eu entregar. Deus falou comigo para eu parar. Aí quando você chega com esse argumento para mim, Deus falou comigo, eu não tenho mais argumento nenhum para você. Porque se Deus falou, quem sou eu para dizer o contrário, irmãos? Aleluia. Deixe Deus falar com você de verdade pela palavra. Amém. A palavra nunca vai dizer para você retroceder, amém, queridos? Amém. Nunca vai dizer para você retroceder. A palavra pode mover você e dizer assim, ei, sai da tua terra, do lugar da tua acomodação e vai para um lugar que eu vou te mostrar. A palavra pode fazer com você igual fez com o Felipe. Ora, o Espírito do Senhor falou a Felipe, vai lá para a banda de Jerusalém. O Espírito do Senhor moveu Felipe. Tirou Felipe dali, Felipe foi lá e pregou o evangelho ao eunuco. Ensinou o eunuco a palavra. E depois que Felipe ensinou o eunuco a palavra, a Bíblia diz que ele foi arrebatado para outro canto. Olha que coisa linda. De repente você nem sabe como saiu dali, mas já apareceu no outro lugar. Quando o movimento é de Deus, irmãos, requer um fim proveitoso, porque toda a manifestação do Espírito visa um fim proveitoso. Amém, irmãos? Se o fim for só parar, desanimar, deixa eu dizer para você, desanimado desanima outros. Já ficou do lado de uma pessoa animada? Eu gosto de ver Gislaine pregando. A Gislaine não deixa ninguém dormir no culto que ela está pregando. Eu estou pregando, eu vejo alguns olhinhos piscando mas com a Gislaine não dá não. Ela pula em cima de você se você vacilar. Se você vacilar, ela dá um pulo em cima de tu. E não é legal isso, irmãos? Pessoas animadas animam outras. A gente fica o tempo todo rindo com ela aqui. Enquanto nós estamos rindo, ela está mandando chumbo grosso para cima da gente. E a gente está rindo. Não é legal estar do lado de pessoas animadas? Agora imagina a Gislaine vindo pregar aqui para casais. Então, vocês que são casais, tem que andar como casal. E casal tem que fazer coisa de casal. Não dá, não anima ninguém, não. A bichinha é animada. Isso nos anima, nos deixa todos animados. Agora, o desmotivado também desmotiva. Pergunta para uma pessoa que é frustrada na área do casamento o que ela pensa de casamento. Que ela vai dizer assim, eu? Casar? Deus me livre. Eu já ouvi isso, irmãos, de pessoas frustradas. Pessoas frustradas, elas querem frustrar os outros também. Deus me livre de casamento. Já teve 3 ou 4, mas a palavra dela é essa. Deus me livre de casamento. Eu nem fale para mim desse negócio, isso mata. Frustrada. Vai frustrar outros. Agora, quando você é feliz, você diz assim, ei, casa, dá tudo certo. Olha lá o casalzinho novo ali, ó. Sucesso, funciona, hein? Funciona, é bom, é prazeroso. Amém, irmãos? Sentimos falta de vocês ontem, viu? Fala para eles aí. Pega eles aí, Gi. Amém, queridos? Então, seja bem-aventurado, passe pela prova, dando glória a Deus, como o irmão Lázaro. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Porque o negócio funciona, amém? E não é engraçado ver aquele negão cantando, irmãos? Ele ainda vai, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ó, sambinha gospel, que coisa maravilhosa, né? Tá difícil a prova? Vai cantando Lázaro, irmãos. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É difícil quando o crente está na prova. Aí vem um atribulado enviado do diabo. A canção não é boa. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado para roubar a sua fé.
Meu Deus do céu. Aleluia. Deus é bom, queridos. Nós vamos passar por prova dando glória a Deus, sim, é importante para nós, amém? Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, amém, irmãos? Verso 18: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, se nós queremos ser aprovados, nós precisamos olhar para o reino dos céus, para o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? Não é comida nem bebida, irmãos. O reino de Deus não é o que você está vendo, não. Ele é mais do que isso. Esses dias eu estava conversando com minha mãe falando um monte da minha família. Eu perdi um primo esses dias, morreu de morte natural, foi matado. Ele era bandido e foi matado, então morte natural. Aí minha mãe chegou e descarregando um monte de coisa. Eu falei: ei, mãe, relaxa, a gente é peregrino, a gente só está aqui de passagem. A gente está aqui para ficar preocupado com essas coisas. Ele foi também, fala com ele lá. E diz: rapaz, que mancada tu deu, hein, cara? Foi primeiro que eu, por vacilo mesmo. Sabe, queridos, nós estamos aqui de passagem porque nós estamos nos apegando a tanta coisa, irmãos. Porque estamos nos apegando a coisinhas. Esses dias eu vendo um videozinho, um podcast, uma mulher perguntando para outra assim: poxa, se eu te desse R$1 milhão agora, o que você faria? Ah, eu ficaria muito feliz, legal. E se eu te desse 10 milhões agora, o que você faria? Eu ficaria mais feliz ainda, legal. E se eu te desse 10 milhões agora e dissesse assim, você ganha esses 10 milhões agora, mas você não acorda amanhã, o que você prefere? Não, eu prefiro acordar amanhã. Então quer dizer que acordar amanhã é mais valioso do que 10 milhões? Então acordar de manhã vale mais do que 10 milhões? Sim. E por que você acorda emburrado? Se acordar vale mais do que 10 milhões, por que você acorda mal-humorado? Por que você acorda chateado? Ei, irmãos, você acordou! Se você daria 10 milhões simplesmente para acordar no dia seguinte, quer dizer que acordar vale mais que 10 milhões. Então, todo dia que você acorda, você ganhou mais do que 10 milhões. Se você ganhou isso, por que acordar mal-humorado? Amém, queridos? Seja feliz, amém? Seja aprovado diante de Deus e diante dos homens. Amém, irmãos? Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4. Essa eu vou ler na versão viva, fácil de ler. Diz assim: nunca deixe de praticar o bem e de ser fiel. Amarre a bondade e a fidelidade ao teu pescoço. Escreve-as no seu coração. Assim terá o favor e a aprovação de Deus e das pessoas. Então, uma pessoa que anda cheia da palavra, ela tem o favor e a aprovação de Deus e das pessoas. Por que eu estou falando tanto de aprovação? Para que você entenda o processo. Você precisa ser aprovado no processo para chegar até o final. Amém, irmãos? Quantos sabem que um boletim escolar ele não se dá só no mês de dezembro? É o ano todo. O ano todo você vai acumulando notas para chegar no final do ano e ser aprovado ou reprovado. Né? Porque de outra sorte, se você fosse igual eu, né, você não iria na escola no mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Lá em dezembro você ia, só para pegar as notas e dizer assim, passei de ano. Mas não, você precisa cumprir um protocolo, você precisa passar por todos os processos. A falta te reprova. Alguém aqui já estudou, não? Sabe que reprova por falta? A falta te reprova. Aí você diz assim, mas é só eu ir lá? Só tem que ir lá. Cumprir a carga horária, porque falta reprova você. Amém, irmãos? Então você precisa cumprir os protocolos durante o processo, para que você possa chegar do outro lado e dizer assim, eu venci, deu tudo certo, passei, venci mais uma, passei para o próximo degrau, para a próxima fase, o próximo passo, eu passei satisfatoriamente. Não é gostoso na formatura, os formados do Rema assim? Olha, os irmãos que...
O mestre de cerimônia disse, agora os irmãos que cumpriram satisfatoriamente os 2 anos, não é assim? É gostoso demais ser aprovado, não é, irmãos? Glória a Deus, logo, logo é o Lucas e a Natália, né? Que vão cumprir satisfatoriamente os 2 anos do Rema. Aleluia, glória a Deus, queridos. Para ser aprovados é necessário ser provado. O próprio Tiago falou isso, para nós ter por motivo de toda alegria, ao passar por várias provações. Nós não precisamos desanimar, nós precisamos saber, no versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Aleluia. É interessante quando você passa por algumas situações, porque você já sabe o caminho, queridos. Sabe que algumas situações que você passa só está te enchendo de experiência, talvez que nem seja para você, seja para ajudar a outros. Experiências que fortalecem os outros. Experiências que vai dizer assim, eu já passei por isso. Não é assim? Tem nossa irmã gestante ali, esposa do Pedro. Stephanie, 33 e 1/3. Tem um monte de Stephanie aqui na igreja. E aí a gente esteve com ela esses dias e compartilhamos experiências que nós passamos na gestação de minha esposa. E dizemos, olha, nós já passamos por esse processo é assim, 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 e no final vai dar certo, você vai pegar seu bebezinho no colo e dizer, uau, deu tudo certo. Não é bom passar? Sempre dá certo, queridos. Vai dar certo. Amém. Tem uma analogia nas Escrituras, está lá em Deuteronômio 32, versículo 11. Coloca lá para a gente ver. Deuteronômio 32, versículo 11. Diga, Deus é comigo. Está lá? Legal. Como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, e tomando-as, as leva sobre elas. Põe no versículo 12 para mim, por favor. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. A Escritura faz essa analogia como uma águia desperta a sua ninhada. Você já ouviu falar sobre isso? A águia pega o filhote e leva nos lugares mais altos que tem. Aí quando chega no pico mais alto, ela solta o bicho. E o bicho começa a cair. Às vezes você está pensando que está caindo, irmãos, mas Deus só está te ensinando a voar. Às vezes você pensa que a queda não tem mais fim, você só cai, mas Deus está te ensinando a voar, queridos. Essa analogia de Deus conosco e a águia diz, olha, não se preocupe, Deus está te ensinando a voar. E como se não bastasse, a águia voeja sobre ela. Porque se a águia vê que o filhote ainda não está pronto, ela o ampara nas suas asas. Deus está com você em todo o tempo, queridos. Deus está com você em todo o tempo. Às vezes você pensa, não está dando certo. Às vezes você pensa, é o meu casamento, é os meus filhos, é as minhas finanças. Olha, eu tento e não está dando certo. Parece que eu só estou descendo. Ei, Deus está ensinando você a voar, irmãos. Aleluia. Deus está te preparando para coisas maiores. Daqui a pouco o filhote já não é mais filhote, ele já está voando, já está correndo atrás da própria presa, já está vencendo, conquistando, já se tornou o predador. Amém, irmãos? Deus está com você, queridos. Deus está com você. Não fica preocupado se vai dar certo, se não vai dar certo. Você está em Deus e em Deus só pode dar certo. Não tem como dar errado, irmãos. Deus está conosco. É por isso que nós estamos alegres, porque Ele nos conduz sempre em triunfo. Ele está conosco, vai dar certo, nós já somos mais do que vencedores. Ei, Ele só faz uma comparação do filhote da águia, nós somos filhotes de Deus mesmo.
Obrigado por um amém, irmãos. Bem tímido. Você é filhote de Deus, irmãos. Fica tranquilo. Aleluia. Vou ler uma passagem bíblica com você, bem interessante. Eu sei, irmãos, que tem pessoas aqui que talvez esteja passando por conflitos, seja emocional, seja conjugal, seja financeiro. Talvez você esteja passando por conflito e pense que está sozinho nessa. Você não está sozinho não, irmãos. Você só precisa se apegar com Deus, você só precisa estar firmado nele, você só precisa confiar nele, vai dar tudo certo. Os que confiam no Senhor voarão com asas como águia. E os que confiam no Senhor vão correr, mas não vão se cansar. Os que confiam no Senhor na sua velhice darão frutos, irmãos. E alguém se preocupando em ficar velho? Vai dar fruto, relaxa, vai dar certo. Aleluia. Uma das coisas que eu mais admiro no Ministério Verbo da Vida é o pastor Amaury e a Marisete. Irmãos, nas igrejas grandes que eles congregam, eles às vezes dão 3 voltas correndo assim, uma carreira. O pastor Amaury começa e começa a correr. Eu falo, rapaz, o homem já está passado dos 70. Eu estava na igreja de Vila Matilde, a gente estava na escola de ministro lá, na aula do Amaury. Ele e a Marisete começaram a correr, eu disse, não, eu não vou ficar aqui, cara. Eu fui atrás deles, eu cansei primeiro que eles. E eu corro, quem me conhece sabe que eu gosto de um futebolzinho, eu corro atrás da bola de vez em quando. Mas eu fui correr com eles estavam lá, 1, 2, 3, eu na segunda parei, eu falei, não dá mais não. Na velhice, irmãos, eles organizam o Be Brave, o maior evento de jovem do Sudeste. Quem organiza? 2 passados dos 70. O maior evento de jovem que a gente já viu no Sudeste é eles que organizam. Na velhice dará fruto. Vão correr e não vão se cansar. Vão voar com asas, como águia. Eu olho para a vida deles e falo assim, se cumpriu na vida deles. Vai se cumprir na minha. Eu não vou ser um velho caquético que fica de bengalinha, não. Eu vou dar fruto na minha velhice. E se eu estiver jogando bola ainda, a molecada que se ligue, porque eu ainda dou chapéu neles ainda. Eu tô com 44, os meninos lá de 17 já tomam chapéu hoje, imagina quando eu tiver 60, né? Deus é bom, amém, irmãos? Às vezes a pressão, irmãos, às vezes eu e você está passando por um momento de pressão e não compreendemos que o poder de Deus, ele se manifesta na pressão. Quando as coisas estão boas, você nem percebe. Ninguém sabe o valor que o ar tem até ele faltar. Não é? Até ter que usar um aparelhinho para respirar. Ninguém sabe o valor que o ar tem. Ninguém sabe o valor que tem as pernas até um dia que, graças a Deus, nós temos. Às vezes, momentos de pressões aparecem simplesmente para o nome de Deus ser glorificado, para a manifestação acontecer. Senhor, esse homem é cego desde nascença. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Porque desde nascença ele nasceu assim. Alguém pecou para que isso acontecesse. Ei, ninguém pecou. O nome de Deus vai ser glorificado agora. A visão dele vai voltar. Glória a Deus. Para que eu e você soubesse que Deus é poderoso para curar a vista do cego. Para que eu e você soubesse que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para que eu e você soubesse que ele trouxe restauração da vista do cego. E no nome dele nós podemos fazer isso. Situações vêm, situações surgem, para quê? Para libertar você de si mesmo às vezes. Eu me lembro, eu estava trabalhando na Petrobras e eu tinha um salário muito bom na época. Só que salário muito bom também é salário. Você está comigo? Salário muito bom também é limitado. Eu tinha um salário muito bom. Mas quando nós conversávamos sobre alguma coisa, minha esposa e eu, e nós falávamos assim, poxa, vamos comprar tal coisa. Como eu tinha um salário limitado, eu sabia o que dava
e o que não dava. Alguém sabe disso aqui? Algum administrador, bom administrador do seu salário? Você sabe o que dá para você, qual é o passo que dá para você e qual é o passo que não dá. Aí eu, de carteira assinada, recebendo salário, eu dizia, olha, até aqui dá para mim, até aqui não dá. Hoje eu não tenho carteira assinada e não fico nem preocupado com o dia de amanhã. Se eu tiver que comprar, eu compro e amanhã chega o dinheiro para pagar. E vai chegar e sempre chega. Amém, irmãos? Algumas coisas acontecem às vezes para libertar você. Você está comigo? Ah, eu fiquei desempregado. Não, você ficou liberto. Você não depende do seu emprego. Vou falar em hebraico agora para você entender melhor. Você não depende do teu emprego. A tua dependência é o Senhor. Amém, irmãos? Um texto que quero ler com você. Daniel, capítulo 3, versículo 19. Nós vamos ler a passagem que fala sobre 3 homens que foram lançados na fornalha. Diz assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Presta atenção que eram os homens mais poderosos, homens fortes, para dar laço forte mesmo, para amarrar com força. Ele ordenou os homens mais fortes para amarrar com força, para que aquilo não soltasse. Como se eles fossem fazer alguma coisa contra o fogo, se tivessem soltos, né? Mas vamos lá. Verso 21. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 homens, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Agora, a revelação do texto é que, na continuação, você vai ver que nem o fio de cabelo se queimou. Não tinha nem cheiro de queimado neles. Mas se eles estavam soltos, então o fogo queimou alguma coisa. O fogo queimou as amarras que prendiam eles. Às vezes situações vão se levantar, irmãos, que simplesmente vai libertar você. Que você pensa que está difícil, mas você está sendo livre de alguma coisa. Você está sendo liberto, irmãos, para que você confie em Deus, para que você ande com Deus. E o resumo da ópera, para falar um pouco igual a Gislaine, o resumo da ópera, falar igual a Gislaine, eu tenho que fazer uma arte, vou dizer assim, né? Eu tenho que voltar para a 5ª série. O resumo da ópera é que Deus está contigo. E é por causa disso que se você passar pelo fogo, não vai te queimar. Se você passar pelas águas, você não vai se afogar. É importante simplesmente você compreender. Deus está comigo. Amém, irmãos? Não fica preocupado com o trajeto. Entenda, você vai chegar no fim. Você vai chegar bem, irmãos. Você vai chegar bem, vai dar tudo certo. Nós estamos peregrinando aqui, queridos. Nós estamos peregrinando aqui, vai dar tudo certo. Logo, logo ele vem, sem demora ele vem. E sabe, irmãos, nós já vencemos com ele. E é por isso que nós somos igreja, é por isso que nós perseveramos, porque nós gostamos da vitória, irmãos.
A vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia. Vou ler só um último texto com você, não está na Bíblia não, é eu que escrevi aqui. A fé é mais do que a capacidade de mudar as circunstâncias, foi eu que escrevi. Ela também envolve a capacidade de suportar o que enfrentamos, até que as circunstâncias mudem. Amém. Nem sempre a fé que você tem, ela vai mudar a circunstância. Mas ela tem a capacidade de fortalecer você, de te manter firme. Até que as circunstâncias mudem. Amém, queridos? Eu tenho 44 anos de idade, então pelo menos já passei por uns 10 governos. Os governos mudaram. Eu já vi cruzeiro. Alguém sabe do que eu estou falando? Me ajuda aí, irmãos, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, eu já ganhei 500 mil cruzeiros. Que dava para comprar uma pizza na época. 500 mil cruzeiros, irmãos. Dava para comprar uma pizza. Eu já ganhei cruzeiro. Alguém diz assim, do que ele está falando, hein? Passamos por processos. Governos se levantaram, governos caíram. Plano Real, o RV, tiraram o dinheiro do povo, de vocês, o meu não, porque eu ainda era criança, não tinha dinheiro naquela época. Mas tiraram o dinheiro do povo, o povo não morreu. Os processos foram passando e eu e você ainda estamos aqui. Quem nos sustentou durante esses processos?